Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui é o professor Moreira Júnior e a gente vai dar sequência nas nossas aulas de Química falando sobre mistura de soluções. Vem comigo. Bom, vamos começar, falando sobre as misturas. Nas misturas de soluções, o próprio nome já diz, você vai propiciar uma reunião de duas ou mais soluções. Só que nessa mistura de soluções, nós temos três casos. Então, nas aulas anteriores, nós conversamos sobre a parte das soluções, de modo geral, depois entramos em diluição. Hoje, aula de mistura. Mistura de soluções, trabalhamos com três casos. O primeiro caso, tá, é aquele onde eu tenho mesmo soluto. Ou seja, mesmo soluto e mesmo solvente. O segundo caso é o caso onde temos diferentes solutos. Porém, esses diferentes solutos que não reagem. E terceiro e último caso, a gente tem os diferentes solutos, porém com reação, ou seja, reagindo entre si. Beleza? Aqui os três casos que nós temos em relação às misturas de soluções. Bom, vamos lá. Mesmo soluto, tá? Quando eu trabalho com mesmo soluto, ou seja, eu pego aqui uma concentração de CaCl2, por exemplo, cloreto de cálcio, com determinado volume, volume 1, molaridade da solução 1, e pego e acrescento uma outra concentração, uma outra molaridade, molaridade da solução 2, volume da solução 2 também de cloreto de cálcio, eu tenho uma terceira solução. Essa solução é a resultante, ou solução 3, cujo volume 3 nada mais é do que a soma de volume 1 com volume 2. Tá certo? Estou trabalhando só apenas com o mesmo soluto, ou seja, cloreto de cálcio. Então, observa que é uma reunião de duas substâncias iguais. Então, como é que eu faço para trabalhar? Bem simples, M1V1, primeira solução, concentração vezes volume, concentração molar, mais M2V2 é igual a M3V3, simplesmente dessa forma. Lembrando que o volume 3, como você já viu, é o volume 1 mais o volume 2. Como temos concentração, eu também posso usar a concentração comum. C1V1 mais C2V2 é igual a C3V3. Então, qualquer forma de concentração vezes o volume, essas duas somas das duas soluções vão dar a solução resultante, terceira solução. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Esse é o primeiro caso. Segundo caso, diferentes solutos que não reagem. Primeira coisa, como é que a gente faz para saber como, quando os solutos reagem ou não? É simples. Se eles tiverem o mesmo cátion ou o mesmo ânion, eles não vão reagir. Perfeito? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pego CaCl2 e CaBr2, são dois sais. Observa que eles têm o quê? O mesmo cátion, então eles não vão reagir. Então, pode entrar nesse segundo caso sem problema. Se eu pegar também, por exemplo, aqui, ó, o NaCl e o KBr, só apagar aqui. Se eu pegar, por exemplo, o NaCl e o KCl, observa que eles têm o mesmo ânion. Então, também não vai acontecer, no caso, reação entre solutos diferentes. Então, qual é o detalhe aqui? A gente não tem reação entre solutos diferentes quando eles possuem ou o mesmo cátion ou o mesmo ânion. Beleza? Vamos seguindo. Qual é a ideia agora?
diferentes solutos que não reagem. Então, eu pego, por exemplo, uma solução, aqui, ó, com uma determinada molaridade, um determinado volume 1, uma solução, por exemplo, de NaCl, e vai, né, misturar com uma reação com uma substância, o NaBr, brometo de sódio, cloreto de sódio. Aqui a molaridade da solução 2, volume da solução 2. E aí eu vou ter uma terceira solução, cujo volume 3 continua sendo o volume 1 mais o volume 2. Ou seja, o volume 3 é a soma dos dois volumes das soluções. Tranquilo? Então, olha só, é importante aqui. Observa que aqui, na solução 3, eu vou ter tanto o NaCl quanto o NaBr. Ou seja, o soluto vai se manter constante, vai ser o mesmo. Porém, a quantidade do solvente vai alterar. Observa que eu tinha aqui, vamos imaginar, vamos dar aqui uns nomezinhos, né, uns númerozinhos para os nomes. Ó, por exemplo, eu tenho molaridade aqui, por exemplo, 4 molar. E aqui eu tenho um volume de 100 ml. Volume 2, eu tenho aqui, por exemplo, 300 ml. Molaridade 2, 3 molar. Então, observa que o NaCl vai continuar tendo quanto? 4 mol por litro, 4 molar, molaridade. Porém, passou de 100 para quanto? Que volume que ele vai estar agora? Ó, soma de 300 com 100, esse V3 aqui vai ser 100 mais 3, vai dar 400 ml. Beleza? Então, 400 ml vai ser aonde o NaCl vai estar agora. Certo? E o NaBr também. O NaBr, ele continuará com seus 3 mol por litro, 3 molar, molaridade, né? Essa. Porém, ele estava em 300 ml. Agora ele está em quanto? 400 ml. Percebe comigo que o que aconteceu da primeira solução do NaCl para a solução 3 foi acrescentado água. O que você vai lembrar disso? Lá da diluição. Então, o que houve do NaCl para a solução resultante foi uma diluição. A mesma coisa da segunda solução, do NaBr. O brometo de sódio, ele passou de 300 ml para 400, houve uma diluição. Então, como é que a gente trabalha em relação aqui, o segundo caso? Eu faço M1V1, primeira solução, em relação à solução resultante, M3V3. E faço também segunda solução, M2V2, igual a M3V3. Ou seja, eu posso tirar a molaridade da solução resultante em relação à solução 1. Ou seja, o volume 3 vai ser a soma, né? Na verdade, o volume 3 foi já a soma do 1 com 2. Porém, houve uma diluição da solução 1 em relação às 3. A mesma coisa para a solução 2. E isso você sabe já que pode ser também C1V1 é igual a C3V3 e M1V1. M1 já, pessoal. Estou com M1 na cabeça. Pode ser também o C1V1, C2V2, no caso, para a segunda, igual a C3V3. Tranquilo? Então, aqui você tem também o caso de, né, segundo caso para molaridade e para concentração comum. Bacana? Vamos finalizar com o terceiro caso, solutos, né, diferentes solutos com havendo reação. Bom, vamos aqui limpar a tela, né? No terceiro caso, que você já observou, no caso dos diferentes solutos, tá? Só que com reação, qual seria a ideia aqui? A ideia aqui, pessoal, é justamente o quê? Eu tenho primeiro aqui, né? Vamos imaginar aqui o NaCl com a sua molaridade, solução 1, volume 1, né? Vou adicionar uma outra substância, KBr. Você pode observar que não tem em comum nenhum mesmo cátion, no mesmo ânion, ou seja, vai haver reação entre eles, tá certo? E aí eu vai me gerar uma solução 3. Só não esqueça do detalhe, volume 3 continua sendo soma de volume 1 com volume 2. E a molaridade, pessoal? Bom, nesse caso,
a molaridade, ela já vai ter o quê? Ela já vai ter a afinidade em relação aos elementos. Primeira coisa que eu tenho que fazer, tenho 4 passos para tomar. O primeiro passo, que eu sempre digo, é monte a reação, né? Monte a reação. Então, não é NaCl mais KBr, então você vem aqui, ó, NaCl mais KBr. Professor, como é que eu faço agora para fazer a reação entre esses dois? Bom, aqui você vai lembrar o seguinte, parte da esquerda cátion, parte da direita ânion, parte da esquerda cátion, parte da direita ânion. Observa que o cátion de um vai se ligar com o ânion do outro. Então, eu tenho aqui quem? O Na, olha só, NaBr, tá? Mais quem? Ó, aí vai entrar quem? O cloreto de um com o potássio de outro. Mas quem vem na frente? O potássio ou o cloreto? A gente sabe quem vem primeiro é o cátion, né? Então, KCl. Está aqui a reação. E eu verifico se está balanceada, né? Então, aqui observa que está toda balanceada, sem problema. Então, o balanceamento está ok. Depois nós vamos fazer uma aula sobre balanceamento, ou seja, a quantidade de átomos dos elementos químicos no reagente está igual à do produto. Um sódio, um cloro, um bromo e um potássio para cada lado. Perfeito. Tá, agora o que a gente vai fazer? Terceiro passo, número de mols. Eu vou tirar o número de mols de cada um deles. Como é que eu faço para tirar o número de mols? Lembra, molaridade é o número de mols do soluto sobre volume da solução. Essa é a fórmula de molaridade, número de mols, volume mols, mols por litro. Então, como é que eu faço para tirar o número de mols? É só isolar, ó, trazer para cá e fazer molaridade vezes volume. Está aqui a fórmula de número de mols. Então, eu tenho que achar os dois, né? Eu tenho que tirar os reagentes, o número de mols do cloreto de sódio e o número de mols do brometo de potássio. Ao tirar, eu tenho que observar se tem alguém em excesso, tá? Então, eu tenho que verificar através se tem algum número de mols em excesso nesse caso. Por quê, pessoal? Se a solução 3, ela pode ser de 3 formas, essa solução resultante. Ou ela pode ser ácida. Quando é que ela vai ser ácida? Quando o excedente, a substância que está em excesso, é o ácido, por exemplo. É um ácido. Pode ter uma solução básica ou alcalina, quando a base numa mistura ela está em excesso. E pode ser neutra quando nem sal, quando nem ácido e nem base estão em excesso, ou seja, estão em quantidades normais, não tem reagente em excesso. Então, nesse caso aqui, você vai ter uma solução neutra, tá legal? Então, isso aqui é o que pode acontecer. E para esse caso, a gente pode tirar o quê? A molaridade do sal, que vai ficar ali finalmente em excesso, né? No caso que vai ser formado, e eu também posso tirar, né, a molaridade do reagente que está em excesso. Então, dessas duas formas, eu posso trabalhar. Então, eu tenho, no caso, ou eu pego a solução inicial, né, faço o reagente, pego a solução inicial e verifico o número de mols de cada um que está, se tem alguém em excesso, a gente vai ver nas questões no próximo vídeo, e ao observar se tem alguém em excesso ou não, eu já vou indicar se a minha solução vai ser ácida, básica ou neutra. Se é um ácido que está em excesso, a solução é ácida. Se é base, é básica. Se não tem nenhum dos dois em excesso, solução neutra. Tá certo? E aí a gente vai poder, nessa terceiro caso, calcular não só a molaridade do sal que foi formado, mas também a molaridade de algum reagente que, porventura, esteja em excesso. Tá certo, pessoal? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um likezinho, por favor, se inscreve no canal, compartilha, ativa, né, as notificações para receber em primeira mão os conteúdos que a gente vai lançar aqui. Tá certo? Fiquem com Deus, um abraço e uma boa noite. Bom dia e uma boa tarde.